E olha, nós falamos sobre esse assunto brevemente no final do programa de segunda-feira, então vamos discuti-lo agora em mais detalhes. É o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu retirar o sigilo da decisão que determinou buscas e apreensões da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a realização de manifestações supostamente antidemocráticas. Na decisão, Moraes justificou que retirou o sigilo diante de inúmeras publicações jornalísticas de trechos incompletos do inquérito. Foram alvos da operação parlamentares, empresários, publicitários e blogueiros, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No despacho que foi assinado no dia 27 de maio, o ministro determinou a quebra do sigilo bancário de parlamentares do PSL, empresas de informática e administradores de canais do YouTube. Ontem, Moraes ainda determinou que as postagens de parlamentares sobre atos supostamente antidemocráticos não sejam apagadas. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos lá, então, conversar sobre isso. Zé Maria, o que você achou, então, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? É o que a gente espera, né? Um pouquinho mais de transparência em relação a esse inquérito do STF, né, Zé? Exatamente. Olha, Vitor, esse inquérito, ele estava muito errado e agora ficou um pouco menos errado com a entrada do Ministério Público, né? O Ministério Público agora participa desta coisa chamada inquérito. Eu costumo dizer de coisa porque eu não conheço nada que possa viabilizar um inquérito que é aberto pela vítima, investigado pela vítima e que poderá ser julgado pela própria vítima, né? Mas agora o Ministério Público está atuando e isso é muito importante para dar mais transparência. Essa abertura, nada como o detergente chamado sol, a transparência. É importante que agora não ficaremos mais no disse-me-disse-me. Várias pessoas me informaram sobre conteúdos desse inquérito e que agora nós vamos ver claramente o que realmente investigou. A ideia inicial é de que apurava apenas ameaças a ministros, fake news, ameaças a familiares de ministros, e a coisa andou e chegou a uma espécie de milícia. É o que diz o relator, o ministro Alexandre de Moraes, na sua última sentença, que determinou estas operações contra deputados. Então, na sentença, ele diz que são milícias armadas, grupos criminosos, é assim que são tratados os militantes virtuais. Hoje a gente sabe que a militância não é mais aquela de ficar pichando muros, aquela militância de esquerda que ficava xingando as pessoas, detratando as pessoas fisicamente no local, jogando ovos, como já fizeram no passado. Nelson Marquesan, então presidente da Câmara, foi atingido por ovos. Eu me lembro daquela imagem horrorosa de ovos correndo naquele terno impecável dele. E essa era a militância de antigamente. O palco mudou, o cenário da guerra agora é a guerra digital. Então, essas pessoas são militantes digitais e não criminosos digitais. Um ou outro que tenha extrapolado, que tenha feito algo de errado ou que tenha cometido crime, que pague por isso. Mas não carimbar toda a militância em apoio ao presidente Jair Bolsonaro como grupo criminoso, organizado e tal. Então agora a gente vai ter acesso e saber e responder algumas das muitas perguntas que estão sobre esse inquérito e qual é o interesse do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional neste inquérito. Nós devemos aqui indicar que pela primeira vez, o Congresso e o Supremo se unem e estão buscando apoio fora dos dois, no empresário, generais da ativa, militares. O argumento é de que se trata de um cinturão, um cerco contra ditadura. Não há no cenário a possibilidade ou cultura da ditadura. Então esse cerco tem tudo para ser uma armação contra um presidente da República democraticamente eleito pelo voto popular. Diga aí, Fius. Suspendeu o sigilo porque estava claro que estava vazando informações para determinados veículos de imprensa, né? Então estava uma coisa ridícula, né? Os implicados, os objetos da investigação não tinham informação nenhuma, né, nem do que eram acusados, como alguns testemunharam até aqui na Jovem Pan, e de repente você via manchetes sobre dados, sobre
decisões tomadas, sigilos quebrados, etc., com aquelas teses lá, né, do Alexandre de Moraes, que é um produtor de teses e de manchetes, né? Então abriu o sigilo, eu acho, tive a impressão de que para isso, né, para não ficar mais ridículo ainda essa posição, um inquérito sigiloso que todo dia você lê alguma coisa no jornal sobre ele que os próprios investigados não sabem e não têm acesso, né? É mais ou menos isso. E é isso aí, quer dizer, esse inquérito sobre atos antidemocráticos, né, que se soma àquele outro sobre fake news, ele tenta, na verdade, trazer uma narrativa. Ele é um inquérito aberrativo, como já dissemos, ele é um Frankenstein completamente equivocado na sua forma. O ministro Marco Aurélio já explicou essa aberração em relação ao inquérito das fake news, esse outro aí é a mesma coisa. Agora, vão ter que demonstrar aí, né? Quer dizer, eles têm essa tese, a gente já entrevistou aqui parlamentares acusados, né, de pagar para manifestações que foram consideradas antidemocráticas ou mais agressivas, grupos mais radicais e tal, eles negam. Então o inquérito vai ter que demonstrar isso. Vamos ver, né? Eles, na verdade, eles querem no percurso colocar no debate, né? Quer dizer, transformar uma suspeita que até agora é uma suspeita incipiente do Moraes e ali do Toffoli e tal, né? De que há grupos que são instrumentalizados por aliados do Bolsonaro, né? Então eles têm essa suspeita e eu acho que eles a princípio querem colocar isto nas manchetes, né? Essa ideia, essa narrativa, essa tese, isso é uma tese, né? Que até agora não foi demonstrada. Vamos ver se no percurso do inquérito vai aparecer alguma coisa. Diga aí, Augusto. Esse processo já entrou há algum tempo no que o Stanislau Ponte Preta chamava de o perigoso terreno da galhofa, né? Isso vai sendo desmoralizado aí pelo próprio andamento do tal inquérito. Esse inquérito, o que me espanta é a reação, é o comportamento de cordeiro, né? Cordeiro malandro, de jornalistas, advogados, né? Da própria direção da OAB, o comando da OAB, que a cada processo da Lava Jato, carregado de provas, bem conduzido, cada processo, todo processo era bem conduzido, foi bem conduzido, né? Montanhas de provas se acumulando, e todos falando no devido processo legal, amplo direito de defesa. Esse pessoal está todo em silêncio, diante de uma aberração que só mostra a ignorância em relação a esse assunto do ministro Alexandre de Moraes. Ele sabe que a lei determina, a legislação determina que uma investigação desse tipo só pode ocorrer se o fato criminoso se deu nas dependências do Supremo. Isso não acontece. Conduz em sigilo um processo que vaza um inquérito que vaza para tudo quanto é lado. Quem é que solta isso? Ele sabe quem leu. Ele e o Toffoli sabidamente acompanham de perto. Ele conduz as investigações e o Toffoli é o maior interessado. Ele sabe. Então tá bom, eles contam para os amigos do Supremo. De onde mais pode vazar? Se o advogado do réu não pode ter acesso a isso. Se o réu nem sabe do que ele é acusado. A situação vivida pelos réus, olha, seria de deixar ruborizado um Franz Kafka, aí, os personagens do Kafka que enfrentavam juízes, casos em que eles não sabiam do que eles eram acusados, os juízes eram figuras misteriosas que não contavam nada, o sujeito não sabia como se defender. Olha, esses personagens eram amadores perto dos ministros do Supremo, que endossaram esse inquérito, que começou dizendo que até o recente pronunciamento do próprio Alexandre de Moraes investigava fake news. Ele deu como exemplo de fake news ameaças que se enquadram na legislação. A legislação prevê castigos, penas aí para esse tipo, sanções para esse tipo de ameaça. Não precisa de inquérito nenhum, entrega para a justiça
para o Ministério Público, mais precisamente, né? E a Justiça cuida disso. Não. Eles se meteram nessa investigação e agora, com o corporativismo do Supremo presidindo os trabalhos, eles têm de endossar uma maluquice que não se sustenta. Agora, os garantistas, onde é que estão? Onde é que está a OAB no momento em que advogados dos réus não conseguem acesso ao conteúdo do inquérito? Isso é uma bobagem que já dura um ano. É uma bobagem. Então, eles dizem, o que é fake news? Aí começa qual é a fronteira que separa esse tipo de repressão, é esse o termo, que está sendo movido aí pelo Alexandre de Moraes, do atentado ao direito de expressão. Eu, por exemplo, acho extremamente medíocres, despreparados, estou sendo gentil até, mas eles não gostam disso. Vários ministros do Supremo estão incompetentes, ineptos, não têm condições de exercer o cargo. Eu estou ofendendo a instituição? Não. Estou dizendo que os seus integrantes são a maior ameaça à instituição. E o que fizeram os réus? O que eles são? Eles são indiciados? O que faz ali Porque o Alexandre de Moraes, você nunca sabe o que ele está fazendo, porque ele é detetive, delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo. Então, se ele tivesse um pouquinho de desconfiança, ele recuava os beques, ali ia saindo de campo a francesa, porque nessa ele foi mal. E em outras, né?